Preta. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Circuito Iabás, hoje com o nosso episódio 5, e a nossa convidada, a professora Rosângela Hilário. Estamos aqui também nesse especial, que é em especial ao Julho das Pretas. Nós vamos aproveitar e conversar sobre mulheres negras, mas também sobre a quilombola Teresa de Benguela e o conceito de quilombo. E para esse momento não poderia ser uma outra pessoa que tem uma grande representatividade para essa data, que é a professora doutora Rosângela Hilário. Inclusive, gostaria logo de cumprimentá-la. Boa noite, querida. Boa noite, Salazar. É um privilégio muito grande estar aqui nesse Circuito Iabás com vocês, sobretudo no mês da mulher caribenha, latino-americana, negra, que é um destaque justamente por conta de toda a trajetória da Teresa de Benguela, que nós estamos buscando recuperar do ponto de vista histórico, e que é uma referência para todas as mulheres negras como a gente, periférica, que está aí todos os dias na luta para existir. Além da nossa convidada, a professora Rosângela Hilário, nós também temos um apresentador especial, o diretor Fernando Salazar, hoje está iniciando as gravações com a gente no episódio 5. Queria aproveitar e cumprimentar. Boa noite, Salazar. Boa noite, eu me chamo Fernando Salazar. É um prazer imenso estar aqui na companhia da Lígia, da Rosângela, e eu sou acadêmico de psicologia, estou no 8º período, faço parte do IVM e estou na busca também por levantar pautas que vão trabalhar identidades negras, que vão fortalecer o movimento negro, e como a Rosângela falou também, a questão do trabalho periférico, promover algo que vai levar à ascensão da periferia. Olha só, o nosso bate-papo, professora Rosângela, ele é bem informal. Eu queria, nesse momento, apresentar uma pequena biografia da nossa convidada, mas lembrando que sempre nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, é muito mais importante ouvir a voz da própria convidada, falando um pouco da sua trajetória. Mas para que vocês tenham a noção um pouquinho da professora Rosângela. Mulher preta, intensa, transbordante, está no 2º estágio pós-doutoral na FEFELESTE pela USP, que é um estágio que trata sobre a importância da representatividade da mulher negra na pós-graduação. Em seguida, a professora Rosângela pode descrever um pouquinho melhor como está funcionando o estágio nesse momento. É líder do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde, membro da Academia Rondoniense de Letras, professora do Departamento de Ciências da Educação da UNI, professora do mestrado em Educação da Universidade Federal de Rondônia, integrante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Social e Sustentável. Professora Rosângela, para iniciar de verdade, eu gostaria que você começasse falando da sua trajetória, enquanto profissional, enquanto mulher negra. Fique à vontade. Então, eu costumo dizer que ser mulher negra é você já nascer numa posição de combate, sabe? E ser uma mulher negra totalmente fora dos padrões, que eu sou totalmente fora dos padrões. Eu tenho 1,76 m de altura, eu peso, não vou dizer, mas é um número bem alto também. Eu sou de um bairro periférico aqui da capital de São Paulo, e tudo isso, eu sempre estudei em escolas onde as pessoas brancas eram a grande maioria, né? E tudo isso fez que, num primeiro momento, eu ficasse me questionando por que eu? Porque não é fácil ser uma criança negra. Mas eu tive uma avó sensacional, que me lembrava todos os dias que, quando uma mulher negra nasce, ela nasce com a missão de fazer com que a próxima geração encontre um pouco mais de facilidade. A gente vai, desde de 1888, a gente vai empurrando a nossa família para frente,
e vai fazendo com que a geração subsequente esteja num estado um pouco melhor do que a que passou. E essa conversa que eu tive com a minha avó, ela foi muito definitiva na minha vida. Porque, assim, nas aulas, por exemplo, eu ficava observando os meus colegas que eram descendentes de espanhol, de italiano, de japonês e de japonesa, porque eu estudei num colégio inicialmente que só tinha meninas, católico. Eu ficava observando as minhas amigas e ficava pensando o seguinte: por que elas têm tanto orgulho de falar da sua, eu não pensava em ancestralidade naquele momento, mas dos seus antepassados, e eu não sinto esse orgulho? É porque toda a estrutura da escola não é feita para a gente sentir orgulho. É para a gente se acomodar em determinadas situações de subalternidade, de estar sempre esperando que alguém faça o favor de nos ver. E a minha avó, ela era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Então, ela dizia, não, se os lugares não cabem em você, os lugares que fiquem maior para que todas as pessoas possam caber. E assim, é complicado, eu acho, sabe? Porque se por um lado eu fui muito fortalecida a minha vida inteira, a minha avó me fortaleceu para eu aguentar as pancadas da vida. Ela dizia, olha, você é uma mulher negra, pobre, gorda, né? Então a vida não vai ser fácil para você. Você só tem uma coisa a seu favor, você é muito inteligente. E é com isso que você vai lutar. E foi isso. Então, assim, eu sempre fui uma aluna muito brilhante, às vezes até assim, meio displicente, porque quando você é muito legal na escola, você fica meio displicente, sabe? Você deixa para o último minuto do segundo tempo. Eu nunca fui a aluna de sentar na primeira carteira, de levar a maçã para a professora, nada disso. Muito pelo contrário, eu era chatinha, ficava fazendo perguntas difíceis que se agora as professoras não sabem responder, imagine isso há uns anos atrás. E a escola, eu costumo dizer, Lígia, que eu me formei, que eu estudei, que eu me tornei doutora em educação na melhor faculdade da América Latina, não foi por conta da escola, não. Foi apesar da escola. Porque a escola não fez nenhum movimento para dizer, você é bem-vinda aqui. Muito pelo contrário. A minha presença nas escolas, inicialmente nessa escola onde eu estudei, que era uma escola católica, e depois numa escola pública que eu fui, né, tive alguns problemas, mas enfim, era nítido que a minha presença não era legal ali. Até o doutorado, até o último momento, eu tive uma professora no doutorado que me perguntou se eu estava no lugar certo. E isso não faz 30 anos, fazem 20. Então, assim, a minha trajetória é uma trajetória de luta. Eu tenho um amigo no Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável, que é um querido, que é o Douglas Belchior. Ele sempre me elogia, ele sempre me coloca nos espaços muito legais. E as minhas colegas negras, como eu, do Conselho, elas dizem, se você fosse uma mulher branca e tivesse acesso a determinadas conexões que você tem agora, você já seria ministra. Ou, no mínimo, secretária de educação de algum estado progressista. Né? Porque você tem todo o currículo, o conhecimento e o compromisso social para isso. Mas eu não serei, sabe por quê? Porque eu sou uma mulher preta. Então, a minha trajetória é isso, né? Uma avó visionária, feminista, que ela não sabia que era, mas era, que me disse, a vida não vai ser fácil e você vai ter que aguentar. Então, basicamente é isso. Óbvio, tive muita gente muito legal, né? Muito querida, que me estendeu a mão e que disse, vai, só caminha, porque você não tem muito tempo para pensar. Porque também é muito complicado, porque de vez em quando você tem vontade de parar e dizer, não, eu quero ser cuidada, eu quero ser acolhida, eu quero abraço, eu quero beijo na boca, como todas as pessoas querem, né? E aí as pessoas, não, você é forte, você aguenta, mas não aguenta tudo o tempo inteiro, né? Essa foi a minha trajetória. Então, eu fui há 14 anos atrás, eu era diretora de uma faculdade privada aqui em São Paulo,
e, enfim, já estável, acho, no doutorado e tudo isso. E eu tinha uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, Joyce, uma querida, vou mandar beijo para ela, mulher trans, muito mais corajosa do que eu, que disse: Rosângela, as instituições privadas, elas sugam a gente e o retorno é pouco, né? Mesmo em termos financeiros. Vamos para uma universidade pública. E aí nós fomos conversar com a minha avó para ver o que a minha avó pensava, que ela era a nossa grande mentora. E aí ela achou super legal e tinha concurso para o Brasil inteiro, menos para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Aí ela botou os 25 papeizinhos dentro de um negocinho que ela guardava, as coisinhas dela de enfeite, né? E tirou. Eu tirei um papel e a Joyce tirou outro. Eu tirei Rondônia e a Joyce tirou Maranhão. Joyce foi professora da Universidade Federal do Maranhão, né? Ela ficou aí 3 anos, mas ela não aguentou, não. Ela veio embora. Ela fez um outro concurso, perdeu, inclusive, porque quando nós fizemos o concurso, a gente ainda tinha o direito de aposentar com salário integral. O outro concurso que ela fez, não. Então, eu não sei como é que vai ficar isso legalmente, não sei se ela levou, enfim, não sei como é que vai ficar, mas enfim. E aí, eu não queria ir de início, mas a minha avó me disse que eu não podia brigar com o destino. Ela tinha umas coisas dessas, meio místicas, assim, né? Muito interessante, que eu não podia brigar com o destino. E se saiu Rondônia, era porque lá estava a minha felicidade. E eu tenho que dizer para você que eu tenho sido muito feliz. As pessoas em Rondônia são maravilhosas. Os alunos, as pesquisadoras, são incríveis, né? Eu fui em primeiro lugar do concurso, então eu cheguei muito esperada, muito insensada pelo meu departamento, mas aí quando eles me conheceram melhor, eu sou a briguenta, aquela que vai brigar pelos alunos, já não ficou tão bacana assim, sabe? Acho que se eles pudessem, eles tinham me reprovado. É que não deu, não tinha como, né? E aí eu tô lá, né? Eu confesso a você que nos últimos tempos eu tenho estado muito triste, porque o racismo em Rondônia, ele é aviltante, ele está naturalizado, né? As pessoas chamam, fora do estado de Rondônia, Rondônia de Bolsoquistão. É o estado mais bolsonarista do Brasil. Lá, Bolsonaro teve 80%, né? Aliás, o inelegível teve 80% de votos. Então, o número de pessoas progressistas é muito pequeno, pequenininha. E é um estado extremamente evangélico. Agora, antes de entrar com você, eu estava aqui no telefone aos berros, com uma jornalista, porque uma menina foi extremamente destratada, de 5 anos, numa escola de educação infantil, porque ela teve que ir com o cabelo coberto, porque é umbandista. Então, ela fez esqueci o nome, mas enfim, e ela estava de preceito, então tinha que ir com a cabeça coberta, não podia tomar sol na cabeça. E foi um horror. A diretora não deixou ela entrar, chamou ela de macumbeirinha. A escola inteira está gritando agora, ela passa, por onde ela passa, a escola grita, macumbeirinha. Isso é um absurdo, e isso acontece em Rondônia. Então, assim, eu confesso a você que continuo muito apaixonada pelas pessoas. Nesse momento, eu tenho até um pouco de receio, sabe? Porque eu tenho a língua muito grande, enfim, e aí eu fui, enfim, da pessoa, da menina gordinha, míope, e inteligente, né? Da educação básica para a mulher gorda, muito míope ainda, mas conselheira da Presidência da República, professora da Universidade Federal e, sobretudo, líder do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde, que é uma das coisas que tem me dado muita felicidade, Lígia. Eu acho que é um pouco da minha trajetória. Obviamente, né, rapidamente, eu confesso a você que esses dias eu tenho pensado muito nisso, sabe? A minha vida pessoal é meio bagunçada. Mas a vida profissional é muito, muito legal, muito legal. E aí você vai falando, vai fazendo a sua fala, professor, e eu vou fazendo várias conexões aqui, mas a gente vai seguindo, tá bom? Com as perguntas, e aí no decorrer
Eu vou colocando. Antes de tudo, eu queria parabenizar a Rosângela por essa trajetória que ela apresentou aqui pra gente, né? Que apesar da dificuldade, ela conseguiu driblar ali todas as muralhas que estavam impostas para ela e hoje se tornou uma grande referência para o movimento negro. E nós estamos aqui para tratar do dia 25 de julho, que é o dia que é celebrado Teresa de Benguela, quilombola, e também o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latina, Americana e Caribenha. E esse mês de julho, ele vem para intensificar e levantar a pauta da mulher negra dentro da sociedade, mostrar a sua importância, que com muito esforço, com muita luta, ela consegue se tornar protagonista do ambiente em que ela ocupa, como é o caso da Teresa de Benguela. E não só ela, também tantas outras mulheres que ficaram marcadas na história, também como aquelas outras que estão no nosso cotidiano, mas que ficam ali no anonimato, não conseguem ali um holofote maior, mas com sua luta, com sua persistência, se tornam ali protagonistas do meio que estão inseridas. E eu queria perguntar um pouco para você a importância que você aplica e como se desenvolve o Júlio das Pretas em sua concepção. Eu acho que é importante, antes de eu falar do Júlio das Pretas, é importante você destacar duas coisas aí na tua narrativa, Salazar. A primeira questão essas barreiras todas que existem não só na minha vida, mas na vida de qualquer mulher preta, qualquer mulher negra, elas só foram quebradas, elas só foram destruídas porque eu tinha uma família me apoiando, me segurando. Eu comecei a trabalhar com 20 anos. Eu comecei a trabalhar com 20, com 21 eu casei. Então, assim, eu sempre tive essa tranquilidade para poder me dedicar aos meus estudos. Isso fez toda a diferença. Eu costumo dizer que eu nunca viajei para Disney, mas eu tinha uma biblioteca na minha casa com 14 anos de idade que a minha professora de língua portuguesa não tinha. Porque a minha avó tinha essa preocupação. Eu tinha quarto para dormir, eu tinha máquina de escrever, eu tinha gente que debatia comigo, os meus tios são todos formados e são pessoas que alcançaram um nível, né, intelectual bacana. Então, eu sempre tive livro, eu sempre tive jornal, eu sempre tive comida no prato, sapato no pé, quarto para dormir, que era uma exceção, né? Com a idade que eu tenho, era uma exceção. A maior parte das minhas colegas da escola pública, quando eu fui para a escola pública, como eu, negras, da periferia de São Paulo, dormiam amontoadas em quartos, né? Tinham que fazer um malabarismo lá para que o que a gente chama de mistura, né? Enfim, desse para todo mundo. Tinha que fazer um malabarismo para chegar no final do mês. Tinham condições de estudo que eram muito complicadas. Então, existia toda uma rede para eu dar certo, que é o que a maior parte da juventude negra não tem. Por quê? Porque a gente tem que estar lutando pela sobrevivência. A gente tem que estar lutando para conseguir a vaga da creche da criança na escola. A gente tem que estar lutando para ser reconhecido como cultura e não como folclore, para ter representação negra nos livros didáticos. Então, toda essa luta, acaba fazendo com que a gente vá ficando cansado, né? Eu tenho uma pesquisadora, eu posso até depois passar lá no grupo e a Lígia passa para você, que ela diz o seguinte, que quando um jovem branco, por exemplo, ele se insurge contra o estabelecido, a gestão escolar diz assim, isso é coisa de jovem. O jovem tem esse papel, né? Mudar o que está estabelecido para melhor. Então, a rebeldia para o jovem branco é natural, faz parte do processo de amadurecimento dele. Para o jovem negro, não. Para o jovem negro, é insurreição, é motivo para ele ir para a diretoria, para ele entrar naquele caderninho horroroso de 3 advertências, aí depois vai não sei para onde. Então, existe toda uma rede que está naturalizada no processo
de educação formal que faz com que a gente desista. De uma hora a gente cansa. Imagine, no estado de onde eu venho, o racismo religioso é tão alto, é tão grande, é tão doído, que os jovens deixam a escola e se faccionam para que possam ser acolhidos por alguém. Olha que loucura isso. Que loucura. Então, é preciso destacar isso e não romantizar percursos. Porque as pessoas dizem, nossa, sensacional, o segundo pós-doutorado na USP. Sim, o segundo pós-doutorado na USP, que muito provavelmente vai se estender para mais um ano com universidades africanas, né? Mas por que isso? Porque eu tenho que abrir mão de muita coisa na minha vida pessoal, porque eu tenho que produzir que nem uma maluca, porque senão as pessoas me engolem, né, no programa onde eu sou professora, porque assim, o que me mantém no programa, falando grosso, é o fato que eu tenho uma produção bacana. Porque eles estão esperando só um escorregão que eu dê para que eu possa efetivamente não estar mais lá. E eu não estar na frente do programa é efetivamente Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e outras, Beatriz Nascimento, Bell Hooks, não estarem no processo de referência dessa moçada que está se formando. Então, todos os frontes da minha vida, Salazar, todos os espaços são frontes, que eu vou abrindo na marra, na pancada, do jeito que abrir, a gente vai abrindo. Então, é preciso fazer esse destaque, porque senão fica parecendo que as pessoas que não fazem esse percurso não fazem porque não querem, né? Não é. É porque tem que escolher, ou sobrevive ou vai em frente, né? Eu, graças às deusas, não tive que escolher. Em relação ao Júlio das Pretas, olha que coisa interessante. Eu vinha lendo justamente a cartilha, deixa eu ver se está aqui, eu deixei até por aqui. Aqui em São Paulo, o Júlio das Pretas é super organizado. Então, ele começa a ser pensado lá atrás, em março. As atividades, quem vai fazer o quê. Então, tem, por exemplo, esse aqui que eu estava lendo, ele fala justamente das mulheres, acho que não sei se dá para ver aí, as mulheres do movimento negro que não podem deixar de ser reverenciadas, não só no mês de julho, mas durante todo o ano, que não devem deixar de ser conhecida pelo povo negro, a importância de cada uma delas. Então, a Quatune, a avó de Zumbi, Antonieta de Barros, Fátima de Oliveira, Helena Nogueira, Dandara, Teresa de Benguela, enfim. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o que eu vejo na maior parte dos estados, desde que a presidenta Dilma tornou esse mês o mês oficial, né, em 2015, da mulher negra, latino-americana e caribenha, é assim, os estados correndo para fazer alguma coisa assim, para não passar em branco, e literalmente em branco, né? E para ficar bonito, porque agora é moda falar da diversidade, falar da importância da mulher negra, mas é só isso. Então, você vê que em alguns momentos isso está sendo utilizado, inclusive, como marketing político. E o Júlio das Pretas não é marketing político. Sabe? É um momento muito especial para a gente conhecer e reverenciar as mulheres que vieram antes, arrombando, não foi nem abrindo, não, é arrombando portas para que a gente pudesse efetivamente avançar. É um projeto que foi feito pelas mulheres negras sem estar escrito. Foi um projeto pautado pelas lideranças femininas da periferia, que disseram, olha, quem pode trabalhar agora somos nós. Bora lá para dar comida para esse povo. Porque os homens estavam desempregados, as crianças, os velhos, todo mundo na rua. Então, quem começou a pensar processos? As mulheres, que se juntaram, e aí a gente entra já no conceito de quilombo. O que é o quilombo? É um espaço, né, político-administrativo,
e de resistência, porque era no quilombo que a gente tinha o direito de expressar a nossa fé, cultuar a nossa cultura e reverenciar a nossa ancestralidade. Por exemplo, quando você pega a história do Quilombo de Quariterê, é sensacional. Quando é que o Quilombo de Quariterê vira o grande quilombo, a grande referência? Eu, na minha modestíssima opinião, não sou historiadora, maior, inclusive, do que o Quilombo de Palmares. Quando o Zé Piolho morre e a Teresa de Benguela assume. Porque Salazar é uma coisa sensacional. Mulheres negras administram, governam para o coletivo. Elas pensam como matriarcas mesmo. Então, o que eu preciso fazer para que a minha filha, o meu filho, encontre menos barreira do que as que eu encontrei hoje? Então, a Teresa de Benguela faz o quê? Primeira coisa que ela faz, ela estabelece dentro do Quilombo de Quariterê um conselho paritário, 50% homens, 50% mulheres, que precisavam ser pretos, negros. Esse conselho ele funcionava como o Senado funciona hoje. Todo mundo tinha direito à voz, a voto, a argumentar, etc. e tal. Isso é sensacional. Nós estamos falando do século XVI. Isso é incrível. O segundo ponto que eu acho fenomenal, ela cria a primeira escola fora da capital da colônia, no Quilombo de Quariterê. E o que é essa escola? É o espaço onde os mais velhos, e isso é uma coisa que a gente faz até hoje, reverenciar os mais velhos, vão contar para as crianças por que elas estão ali, como é que elas chegaram ali, e o que elas têm que fazer para nunca mais voltar para lá. Nem elas, nem as próximas gerações. Teresa de Benguela pega os instrumentos de tortura que eram utilizados nas fazendas e transforma isso em instrumentos agrícolas. Por quê? A tecnologia dos povos que chegaram aqui escravizados era muito mais avançada do que os portugueses. E até por isso que eles foram escravizados. Então, a Teresa transforma o Quilombo de Quariterê num espaço de progresso e bem-estar social, pensando a partir da filosofia africana de portas abertas. É aquela coisa assim, eu preciso saber o que está acontecendo na aldeia inteira para que eu possa responder aos problemas no momento em que eles acontecem. Por exemplo, e aí a Maria Ribeiro faz isso muito melhor do que eu, mas eu vou tentar. Quando a porta de uma casa está aberta, né, no Quilombo, e um dia ela amanhece fechada, e a gente não escuta nem o show, a gente vai lá para saber o que é que está acontecendo. Né? As lideranças, o que está acontecendo? De repente, a pessoa está sem nada para fazer em casa. E isso é inadmissível. De repente, o casal está com algum problema, e assim, família, né, nessa filosofia africana, é um negócio. Né? São todas as pessoas que estão habitando uma mesma comunidade. Né? Então, é um conceito bastante amplo. Então, a gente tem que ir lá. Então, assim, não existe essa coisa de briga de casal, não mete a colher, sei lá o quê. Não, todo mundo vai porque nós queremos o bem-estar social. Então, o que a Teresa de Benguela fez foi uma revolução. E por que ela cai? Ela cai justamente porque ela fez uma revolução. E os homens, porque assim, nós somos muito daquilo que o nosso tempo histórico faz com a gente. E por incrível que pareça, os homens pretos e os homens brancos que estavam descontentes com uma mulher, mais ou menos o que aconteceu com a presidenta Dilma, uma mulher tocando, né, e uma mulher acertando, foram e entregaram a Teresa de Benguela, né, para os caçadores brancos, e aí a gente já sabe o final da história. Então, é preciso, eu acabei de falar isso agora há pouco também, para um amigo de Brasília, é preciso ouvir as mulheres negras. Porque esse conceito de quilombo, de aquilombamento, de a gente caminha,
juntas, e vai, porque juntas a gente consegue, a voz engrossa, e a gente vai caminhando, a gente vai à frente. Agora, de uma em uma, fica mais fraco. Fica mais fraco. Então, assim, isso, para mim, é a essência da marcha do mês da mulher latino-americana e caribenha. É ter oportunidade de falar para mais pessoas a importância da mulher negra dentro da construção de qualquer espaço. Qualquer espaço que você for avaliar nos últimos 400 anos para cá, você vai perceber que existe a mão, a presença, a força, a energia, o saber e os sabores preparados pela mulher negra. Então, é um mês de reverência, mas é um mês também de reflexão, e não pode ser feito de agora, o que a gente vai fazer? O mês que vem é julho. Não. Ele tem que ter pensado dentro de um processo contínuo do ano inteiro, a gente tomar conhecimento, saber quem são essas mulheres que estouraram, e ir apresentando isso, inclusive, para as crianças, e em julho fazer um grande movimento festivo. Mas isso não é o mês da mulher latino-americana e caribenha não é um mês para sobrecarregar as mulheres. É um mês para celebrar as mulheres negras que vieram antes. Mas é a minha percepção, é a minha, né? Fico até sem palavras por um diálogo um pouco profundo, apesar de não ser algo bem adentro do assunto, mas deixa para quem está assistindo um pouco sem palavras para comentar. Aí, como a Lígia falou anteriormente, existem várias conexões, né? Quando você fala, na sua fala, a gente percebe várias conexões na questão da oralidade, que é muito presente na filosofia africana e também é muito presente na comunidade do Brasil, na comunidade das pessoas negras brasileiras, e principalmente nas zonas periféricas. Como você falou, a questão do matriarcado, a mulher, a mulher negra, e não só a mãe, mas o conceito, o conjunto ali como um todo, a questão da família, ela se preocupa com a sua comunidade. É algo que eu costumo dizer que é uma filosofia que está no sangue do negro, mesmo ele não sabendo. O negro, eu costumo dizer que ele está no movimento negro, mesmo sem saber que está no movimento negro, só com o passar dos anos, que ele percebe que está inserido no movimento negro, quando ele vai se deparar com a realidade, que você falou que não deve ser romantizada, que infelizmente a pauta do negro ela é romantizada, situações de extrema tristeza quando o negro consegue uma ascensão, pega essa trajetória do negro e coloca algo como algo romantizado, algo que deve ser como se fosse um padrão a ser seguido, sendo que não é. É verdade. É verdade, é isso mesmo. Não tem padrão, sabe? Eu acho que é assim, a gente vai fazendo essa trajetória de acordo com as oportunidades que a gente tem, né? E aí é papel do Estado brasileiro, para quem não tem essas oportunidades, criá-las por meio de uma articulação, né, intensa entre algumas pastas, por exemplo, eu estou falando em nível federal, assistência social. Não é possível mais que só as famílias negras estejam aí, não que é só as famílias negras, mas eminentemente um número alto de famílias negras passando fome, tendo que viver de restos. Não é possível que as crianças negras continuem sendo excluídas do material didático, continuem tendo como referência na escola. E eu não estou aqui discutindo a importância, eu estou discutindo que só somos nós nesses espaços, de cuidar e limpar. Ou seja, como escreveu a Françoise Verger, não é possível que a mulher negra só seja lembrada na hora de abrir, fazer o café, limpar, cuidar. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nem mesmo as reuniões dos grupos de pesquisa na universidade são pensadas para as meninas e meninos negros.
porque eles estão trabalhando, eles não podem, às 4 horas da tarde, parar tudo, parar a vida, para refletir junto com orientadores e pesquisa. Não dá. A gente tem que sobreviver. Então, é preciso criar essas oportunidades, articulando uma grande rede que envolva aí assistência social, que envolva aí o direito à memória e à história, que envolva aí uma revisão no material didático para incluir o povo negro, que envolva aí uma rede de apoio à juventude negra para não acontecer o genocídio e, principalmente, um letramento racial para os órgãos de segurança pública, que olham um garoto preto, por exemplo, e já vem nele um bandido. Ontem eu fui fazer umas compras aqui para casa e a Marginal estava parada. A Marginal é uma via muito importante aqui de São Paulo. Por quê? Porque um garoto negro, um atleta, foi morto com 3 tiros porque ele estava correndo com um iPhone. Ele não ouviu para a ordem, que não é um pedido, é uma ordem, para que ele parasse. Ele continuou correndo. E aí o policial deu 3 tiros e depois descobriu que era um atleta. Então, e aí o policial ainda ficou nervoso. Como assim? Ele não parou. Óbvio, ele estava com fone no ouvido. Por que quando é um menino branco, a gente fala, é um corredor? E às vezes acontece o contrário, tá? O menino branco é o ladrão e o menino preto é o assaltado. E aí ele, dependendo do lugar, ele ainda acaba indo preso e até provar é uma coisa muito louca. Eu tive um amigo há uns anos atrás que morreu voltando do aeroporto que ele tinha ido deixar a namorada. Ele dentista, um carrão maravilhoso, né? E aí quando ele entrou numa via que é muito importante aqui, Henrique Dumont Vilares, na zona norte de São Paulo, ele levou um tiro na cabeça. O policial não pediu para ele parar, não pediu nada. Ele deduziu que ele era bandido naquele carro. Que imagina, como é que uma pessoa preta retinta tem grana para ter um carro daquele? Isso é uma loucura. É muito louco. Mas, enfim, bora. Avante. Professora, eu queria abrir um parênteses, mas não tão distante, para destacar essa atenção que o nosso diretor, o Fernando Salazar, ele tem dado para as questões da periferia. Inclusive, há poucas semanas, né, nós, no Instituto, tivemos um projeto numa escola pública de ensino médio, aqui na escola, em que ele foi o orador principal dessa palestra, e foi a escola que ele tinha feito o ensino médio. Então, durante a fala dele foi muito emocionante, não só pelas provocações que ele fez para os meninos e meninas, mas pelo fato de ele estar voltando depois de um tempo, e depois ele vai contando a trajetória dele, como foi a trajetória dele enquanto estudante no ensino médio, né, Fernando? E ele deu algum trabalho também, mas quando a gente vê toda essa situação de fora, ele já acadêmico de psicologia, e nós estudando a respeito dos fundamentos africanos, e todos esses estudos de mulheres negras que nós fazemos, a gente vai compreendendo, na verdade, um outro olhar sobre essa situação. Então, foi um momento muito especial, ele tocou nesse aspecto novamente aqui, e eu logo me lembrei dessa situação, queria parabenizá-lo de novo, a gente vive parabenizando ele, mas queria parabenizar novamente, e voltar na sua fala, né? Uhum. Você falou da relação com a sua avó, em seguida tratou algumas questões sobre as contações de história, e isso me lembrou de um livro infanto-juvenil, que é um livro chamado Betina, que é uma menina que tem uma relação muito forte com a avó, e que essa relação com a avó, inclusive, vai encaminhar o futuro de Betina. Lembrei muito da sua... Você contando a sua história, eu lembrei muito desse livro. E, assim, todos os pontos que você foi colocando aqui são extremamente
reflexivos e necessários. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa atenção para celebrar as mulheres negras, o nosso Estado, né, de pessoa preta, fica vigilante também em tratar a questão do bem viver dessas mulheres e da população negra. E você também tratou a questão, o conceito de quilombo, e para esse momento, né, quase final, eu queria que você falasse de um projeto, de um projeto grandioso que você tem, que é a coordenação de um grupo de pesquisa para jovens negros e negras, chamado Grupo de Pesquisa Audre Lorde. Então, eu queria, na verdade, que você falasse um pouquinho sobre o grupo de pesquisa, como iniciou, aproveitar para chamar mais estudantes negros e negras para fazer parte. Nesse momento, eu gostaria que você fizesse essa conexão aí, levando em consideração que é um projeto muito importante e quem vê Rosângela lembra automaticamente do grupo Audre Lorde. Eu vou ter que fazer isso bem rápido, que eu tenho uma entrevista com a televisão portuguesa agora, mas olha só, o Audre Lorde não é mais meu, né? Eu costumo dizer que ele se autogesta. Ele foi meu grupo de pesquisa no começo. Agora, ele é um grande quilombo, onde as pessoas se juntam para ir para frente, para avançar, né? Cada um dentro da sua especificidade. E a Valdênia Menegon, inclusive, é a nossa vice-líder, né? E é muito importante para a gente que ela seja vice-líder, porque ela tem essa conexão com a educação básica que a gente não pode perder. Porque esse conhecimento que nós estamos produzindo agora é um conhecimento essencial para o pessoal da educação básica. É fundamental, sabe? Se ver, ter essa representatividade, olhar e dizer, olha, se eles chegaram com todas as dificuldades, nós também podemos chegar. O que eu fiz no Audre Lorde? Eu fiz aquilo que a minha avó fez comigo. Eu dei uma estrutura básica para que eles pudessem avançar. Todo o resto, eles fizeram porque são muito bons naquilo que eles fazem. Se dedicam, né? A gente está em várias frentes. Hoje mesmo eu botei lá, olha, gente, não tenho condição, quem é que vai aqui dialogar com o pessoal da frente parlamentar? Eles vão, eles já fazem isso sozinhos. Então, assim, hoje eu posso dizer, inclusive eles são muito receptivos e acolhedores com quem está chegando, sempre procura trazer para a discussão, emprestar livro, isso é uma prática. Então, assim, o Audre Lorde ele recebe pessoas 2 vezes por ano, né? Março e depois em novembro. É um grupo que me enche de orgulho, né? Eu soube agora que a gente vai ser homenageado, tanto em Rondônia quanto em São Paulo. Isso, para mim, é motivo de muita alegria, na minha cidade natal e na cidade que me adotou, né? Porto Velho, e ele está aberto, né? Então é só seguir lá, Audre Lorde 2020, que foi o ano que a gente entrou para o Instagram. Na verdade, ele existe desde 2016, mas certificado pelo CNPq desde 2019, né? A gente teve primeiro que fazer um movimento de produzir, etc. e tal, para então pedir a certificação pelo CNPq. Assim, é um bando de menino e menina ousado que está indo cada vez mais longe, e eu fico muito feliz com isso. E está todo mundo convidado, né? Lá na página fica lá as datas em que a gente aceita as inscrições. O último processo, que foi em março, teve, acho que 20 ou 25 pessoas, e tinha só 3 vagas. 3 vagas. Então, é um aquilombamento que vem numa onda, assim, sabe? Como a gente costuma dizer lá no norte, um banzeiro, ele vem e vai se impondo, e vai aquilombar para ocupar espaço de poder e trazer outras pessoas. E é muito interessante que quem não está disposto a compartilhar não fica. Não fica. Sai. Eu fechei um outro grupo, porque eu fui observando. Porque como tem muita coisa, a gente aparece em muito lugar, etc. e tal, tem gente que pode ir surfando, que acha que pode ir surfando na onda do coleguinha. Só que não. Tem que ajudar o coleguinha a produzir também, tem que suar também. Então, eu fui observando, e agora fechei. Porque, sabe,
é uma situação extremamente chata, mas que não tem como, porque a base do nosso avanço é justamente aquilombar, juntar e caminhar. Se não for assim, não acontece. Professora, eu queria, nesse momento, agradecer pela sua disposição. Nós não comentamos aqui nesse espaço, mas já tivemos outros momentos em lives em que a gente fala de como iniciou essa relação com a professora Rosângela Hilário, que começou dentro de um movimento negro aqui de Caxias, e com todo o período da pandemia, né, nós conhecemos o seu trabalho, e essa relação ela foi se ampliando, inclusive através da professora Valdênia Menegon. Mas queria reforçar o início dessa história aqui, né, finalizando a nossa gravação, agradecer pela sua disponibilidade, agradecer também ao Salazar, que estreou hoje as apresentações, e que ainda virão vários outros episódios durante o ano, teremos parcerias muito especiais para o Instituto Valdênia Menegon. Salazar? Também eu queria agradecer a Rosângela pela oportunidade, por esse troco de papo muito interessante, que me proporcionou um olhar voltado para as conexões, que algo que está aqui na minha cidade ocorre lá na cidade que você se encontra, se não me engano, em Rondônia, né? Que também faz parte da realidade da Lígia, de várias e várias pessoas que compartilham ali da mesma situação. E, no mais, é só agradecimento mesmo. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem que continuar com essa ousadia para continuar aquilombando e avançando. E aí, quando vocês tiverem tempo, disposição, estou aí. Tá? Muito obrigada, gente. Pois bem. Obrigada, todo mundo. Continue acompanhando as nossas gravações, os nossos episódios, e acompanhando a nossa página no Instagram, Instituto Valdênia Menegon. Venham conhecer também o trabalho do grupo de pesquisa Audre Lorde, GPA Audre Lorde 2020. E até um outro momento. Uma menina preta, uma menina preta, uma menina preta, uma menina preta.